Boa noite. A gente começou na sexta-feira falar sobre as profecias de Balac, de Bilam, aliás. E, e como elas são extremamente complexas, usam linguagem poética, linguagem figurativa, e cada letra, cada palavra tem várias interpretações, então a gente nunca consegue, no shiur de Parashá, chegar sequer a estudar elas, e entender, pelo menos de forma superficial, o que elas estão falando. A gente, na sexta-feira, conseguiu pegar o primeiro trecho, a primeira vez que Bilam tentou amaldiçoar, e a gente leu as brachot. Então, vamos passar agora para o segundo trecho. Vamos ler alguns pouquinhos, só explicar o que eles estão falando. E por que continuar? A gente já está na Parashat Pinchas, mas essas brachot, além de serem muito elevadas, a segunda, uma das vezes que ele vai falar essas brachot, ele percebeu que amaldiçoar ele não ia poder. Então, dessa vez, ele simplesmente ele não está abençoando, ele está falando, declarando fatos a respeito do povo judeu. Então, a gente, por exemplo, falou da outra vez que ele fala Renam levadad ishkon. Esse é um povo à parte, é um povo que ele se aparta, que ele não se fala em espanhol, que ele se separa de todos os outros, se destaca de todos os outros. E a gente falou a respeito disso. Então, algumas das coisas que ele fala são é, uma descrição de quem somos nós. Quem somos nós como povo? Separar e destacar são duas coisas diferentes. É? Separar e destacar são diferentes, tá bom? Mas eu já falei a respeito na sexta-feira, então não vou. Ah, perdão, desculpe. Mas, então, é difícil a gente entender a nós mesmos, mas se a gente olhar na Torá e entender algumas características especiais do povo judeu, a gente vai se entender melhor e poder servir a Hashem melhor. Então, a gente parou aonde ele fala aquela famosa frase Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israel. Então, essa frase a gente fala todos os dias de manhã, tá na Tfilá, e a pergunta aqui que ela tem de tão importante. A tradução, a gente falou já na sexta, todo mundo conhece, a explicação mais simples é que Bilam, ele viu que eles estavam acampados de forma extremamente recatada, onde as portas e janelas não ficavam uma de frente para a outra, e assim um não colocava o nariz, não ficava de olho no que acontecia na casa do seu vizinho. Essa é a explicação mais clássica. Tá bom, bonito, legal, mas por que a gente fala isso todos os dias? Tem tantas frases na Torá que talvez seriam muito mais impactantes do que essa. Você vai dizer, bom, para não ficar de olho no outro, não parece. E logo no início da Tfilá, logo no início, depois que você já fez as Birkot HaShachar de manhã, você começa os Korbanot, aquilo que chama Birkot HaShachar, Tfilat HaShachar, aliás, com essa frase. A gente fala, muitos falam Areino e Cabela antes, mas em seguida, Matova Yadach Yaakov. Então, a resposta é que quando a gente fala de Oalecha e Mishkenotecha, eles estão se referindo não só às tendas deles no deserto, mas as tendas se referem às casas de estudo, às casas de reza. Então, inclusive os Beit HaMikdash, os dois Beit HaMikdash. Então, por isso a gente fala logo no início. Eu estou entrando e falo, que bom que eu posso estar aqui. Eu lembro depois do Covid, a primeira vez que muitas pessoas, uma das pessoas que estava aqui agora, quando que ele pôde sair de casa depois do Covid, estava chorando. Né? É uma emoção. Que bom que eu posso estar aqui rezando para Hashem. Que bom que tem uma casa dedicada para eu poder rezar para Hashem, um lugar sagrado. Então, Matovo e Alecha Yaakov, quão bons são as suas tendas, ou a casa de estudo, ou a casa de rezas, a gente às vezes não percebe quão grande é essa oportunidade chamada sinagoga. Afinal, não é aqui que se decide quem vai ganhar as eleições, o que vai acontecer se Estados Unidos vai atacar o Irã ou não. Aqui que se decide, tá certo? Tenho curiosidade de saber como é que foi na pandemia aqui. No qual? Durante a pandemia. Não, foi como no mundo inteiro, né? Se fechou, etc. Bom. Pô, mas não fechou. Então, Urashi traz algumas explicações diferentes, o que significa Mishkenoterra. Você pode falar que é os Mishkan, que antes de ter o Beit HaMikdash, nós tivemos alguns Mishkanim, começando pelo deserto. Depois você tinha aquele que a gente falou
não na ordem, tivermos outros em Gilgal, etc., mas aquele famoso de Shiloh, onde teve a história de Shmuel Anavi, Eli, etc. É, e depois ele fala Mishkenotecha. A palavra Mishkan, a gente fala que vem da palavra de Shekhinah, que é a presença divina. Esse é o lugar do descanso da presença de Hashem, a casa de Hashem. Mas aqui o Urash traz uma coisa muito interessante, que a palavra Mishkan vem da palavra Mashkon. Mashkon é um penhor. Se eu pego um dinheiro emprestado, você quer uma garantia, eu te dou um penhor, eu te dou algo de valor que vai servir como uma garantia. Hashem, ele está louvando o nosso povo que, número um, nós temos uma casa onde a gente pode servir a Hashem. Como a gente falou, hoje é a sinagoga, antigamente era Beit HaMikdash, o Mishkan, a gente faz Korbanot. Mas além disso, olha o que Hashem faz. Quando ele está irado com o nosso povo, furioso com o nosso povo, a gente lá atrás cometemos algumas coisas, hoje em dia não acontece mais, né? Alguns erros. Então, o que Hashem ele faz? Ao invés de destruir, Deus nos livre, o povo judeu, o que ele faz? Ele despeja a sua ira nas pedras e na madeira. Hashem, ele tem isso como um penhor, ele fala, se vocês não estão pagando a dívida de vocês, que é cumprir a Torá e as mitzvot que eu dei para vocês, então eu vou ficar com o penhor. Qual que é o penhor? Se você não paga a tua dívida, é o Mishkan. E esse penhor é a própria casa dele. É a própria casa dele. Então, quão belas são suas tendas, que elas servem de garantia que quando vocês não cumprirem a vontade de Hashem, esse povo que mesmo quando ele não cumpre, Deus não acaba com eles, como acabou com todos os outros povos da história da humanidade. Vieram, falaram e desapareceram. Falaram sua mensagem, deram sua mensagem, sua contribuição para a história da humanidade, para o desenvolvimento da história e desapareceram. Mesmo os maiores impérios. Vocês não. Vocês têm uma casa que Hashem, na pior das hipóteses, ele destrói a casa dele. E fica por isso. E eu também escolhi falar sobre isso porque agora a gente entrou nas 3 semanas. As 3 semanas que a gente está falando sobre a época da destruição do templo, a gente agradece a Hashem, na verdade, pelo fato que ele destruiu o templo e não destruiu a gente. Assim como Moshe Rabbeinu quebrou as Luchot, preferiu quebrar as Luchot, porque assim ele ia garantir que Deus não destruísse o próprio povo judeu. Que lá Hashem et Hamato, Hashem ele descontou a sua reimá, a sua ira, a sua fúria nas pedras. Então essa é a vantagem do povo judeu. O que isso significa para a gente? Que Hashem tem um amor incondicional pelo povo judeu. É isso que ele está dizendo. Façam o que vocês errem, o quanto vocês quiserem, vocês ainda vão ser amados por Hashem. Na pior das hipóteses, ele vai quebrar a casa dele mesmo. Essa é a vantagem, essa é a grandeza do povo judeu. Então, a eternidade do povo, o amor pelo povo, quem foi que declarou isso na Torá de forma muito, muito explícita? Aquele Bilão. As palavras colocadas na boca dele. Tudo bem. Ele foi como a mula. Né? A mula falou, a gente falou hoje de manhã. O Shem colocou as palavras na mula. Mas tudo bem, as palavras são verdadeiras. E aí ele fala a frase Kinchalim Nitayo. São palavras poéticas, palavras. Eles se espalham como córregos, como jardins ao longo do rio. O que quer dizer isso? E uma das características curiosas do nosso povo, a gente teve durante os momentos que o Mishkan, o Beit HaMikdash, eles estavam construídos, a gente estava concentrado em Eretz Israel. Ou em volta, Síria, Líbano, os países que estavam em volta, Babel, Babilônia. Mas de repente chega um galuto, por exemplo, que ele faz que a gente se estica como um rio. Tem rios muito compridos, pega o próprio Nilo, onde ele começa num canto e ele vai para lá longe. Às vezes um rio se torna um lago. Eu não estou traduzindo literalmente as palavras do Urash. Mas de repente você tem Yehudim em todos os cantos do mundo. Isso aconteceu a partir desse último galuto, 2000 anos. O que você esperaria de um povo que ele se dispersou? Se perdeu. Não tem como ele manter. Não tem como ele existir como um povo. E aí você vai dizer, bom, talvez eles ficam nesses países, mas eles não interagem com esses povos. Mentira. O que a gente serve aqui na Sukkah, no Chol HaMoed? Feijoada. A gente adere muitos dos costumes locais. O que os sefaradim servem na
culinária deles, comida árabe. Não tem nada de judaico nisso. O que a gente serve? Comida que tinha na Rússia, que tinha na Polônia, as poucas batatas e ovos que conseguiam. Então, todos açúcar, o que tinha lá, é o que virou nossa. Então, a gente. Aí não come pepino, não pensa, porque Não, aí é fica outra história. Exato, mas você pega um judeu do Iêmen, com um judeu da Polônia, com um judeu que veio da Rússia, com um judeu americano, eles falam o mesmo Shema. é mais ou menos. Baruch atah, esse Baruch atah eu não consigo nem entender, tá certo? É? Música. A música das próprias tefilot. Então, de certa forma, você diria que é uma religião completamente diferente. Mas isso só são as vestimentas exteriores. Eles continuam como o rio, como a gente fala, que a Torá é comparada com a água, por quê? Porque ela vem do topo da montanha, desce até lugares muito distantes, mas é a mesma água que saiu lá de cima, ela continua lá, não se comprometeu com nada. Ela pode ter mudado de forma, pode ter ficado mais quente, pode ter ficado mais fria, pode ter se tornado um lago, um rio, foi encanada, direcionada para outros lugares, é a mesma água. Esse é o povo judeu. O rabino Daniel Steinhauer deu aqui um shiur fantástico na noite de Shavuot, e eu assisti um shiur parecido um tempo atrás, fala sobre as 7 maravilhas, né? Tem as maravilhas do mundo, as 7 maravilhas do povo judeu. O que quer dizer maravilhas? Maravilha é uma coisa que é surreal. Não tem como você explicar, não tem como você justificar de maneira lógica. E aí você pega, por exemplo, a eternidade do povo judeu. Uma das coisas, uma das maravilhas. Como é possível que a gente ainda está aqui? Todos tentaram nos aniquilar. A maioria do tempo não estávamos em nossa terra. Fomos espalhados por todos os lados. Como é possível que ainda a gente identifica um judeu que está no outro lado do mundo e você consegue achar common ground? Você consegue achar uma linguagem comum? Ah, você vai dizer, não, mas isso é só para, talvez, os religiosos que estudam a Torá. Aí sim, não tem nada a ver. O modo da gente pensar é igual. Vou te dar um exemplo que eu vi essa semana. Tem um senhor que ele mora no Brasil há muitos anos, mora no fim da Bahia. Como chama lá? Chico, ele falou para você? Chique, Chique, chique. chique. Morou lá há muitos anos. Ele se afastou da família, se afastou da Torá, infelizmente, cresceu numa casa religiosa. E agora ele mudou para São Paulo, ele está procurando o Shido, procurando achar uma mulher judia, depois de muitos anos. E ele falando para mim, que ele falou, né? Tava aí, eu te mostro. Quem são Ele, os pais? ele vem aqui amanhã, eu te mostro, ele vai vir na fila amanhã. Aí você conversa com ele. Depois você faz as conexões. Não, tem uma história que me chamaram na casa de e tinha um casal na casa da minha prima, que o filho fugiu para a Bahia, sumiu no fim do mundo. E o pai Não, não, procurou, não, não, não. né? Não, ele não fugiu, foi ao trabalho, não, não Ah, sumiu. tá Não. bom. Bom, aí, o que ele estava me falando, ele estava contando como a guerra mexeu com as pessoas, e ele, apesar de ter estado fisicamente muito distante de tudo isso, ele conversa com os israelenses e ele falou que hoje a taxa de natalidade média de Israel, não me pegue pela palavra, mas pelo que eu ouvi recentemente, são 4 filhos. São 4 filhos. E mesmo aqueles que se dizem, né, esquerda, Não, kibbutnik, mesmo os Ilonitas, antirreligioso, mesmo os Ilonitas. etc., o, o, eles falam e eles buscam os valores que são os valores de família, que a Torá deu para gente. Pai, mãe. E ele comparou que onde ele morou, lá no fim da Bahia, ele falou, quantas famílias você consegue encontrar que você sabe quem é o pai, quem é a mãe? Ele falou, é uma coisa absurda. Mas, e ele explica isso para os jovens judeus, ele fala, não faça o mesmo erro que eu fiz, que eu fiquei tantos anos distantes. Não importa que se você segue a Torá, é religioso ou não. Vai buscar a tua família. Você conhece o mundo, tá bom, é legal, mas chega uma hora que isso tem fim. Ele estava me mostrando, que isso que ele mostra para eles, eles concordam, de que os valores que estão enraizados na Neshama deles, de família, falando só de família, sem falar de outras coisas, como isso realmente é a maneira judaica. Eu lembrei ele que na Parashat Vezot Abrachá, que são as brachot que Moshe Rabbeinu dá para o povo judeu, tem lá uma passagem, não lembro exatamente o passuco, posso olhar depois, mas que os goim, eles riem da gente. Por quê? O judeu, infelizmente, às vezes pode se afastar. E na época ele chega a fazer idolatria. Como que eles fazem a idolatria? Eles acham graça. Que a gente faz a idolatria do modo judeu, do modo judaico.
Eles falam, isso não é idolatria. Idolatria é diferente. Vocês ainda vão fazer a idolatria de modo judaico. Deixa eu explicar. Você está me olhando querendo entender. Então tem uma piada boa, que uma vez tinha um judeu, saiu da Europa, ele falou, não quero saber de nada disso, agora eu sou cristão. Eu sou cristão, estudou, virou um padre. Primeiro dia ele vai dar um discurso para... Ele fala, caros goim. Esse é o judeu. Não adianta. Ele vai ainda enxergar como goim. Meus caros goim. Esse é o judeu. Mesmo quando ele está fazendo a idolatria, ele vai fazer do modo judaico. É simples. Você viaja pelo mundo e você vê os israelenses, a 3 quilômetros de distância, você já vê que é um israelense chegando. Você vê? Não tem como se enganar. Não tem como se enganar. E eu, quando vejo esse cara, já falo em ivrito, seja onde eu estiver. O que acontece? Bilam está falando. Vocês podem ser como o rio, que ele se espalha por qualquer lado, mas a gente tem um ingrediente, uma parte de Hashem dentro de nós, enraizada, que é parte da nossa essência, é a nossa essência, e vocês podem ir para qualquer lado, vocês vão se reencontrar, vocês vão se reunir, e vocês continuam fortes como nunca, porque vocês são acima da natureza. Vocês têm uma qualidade que Hashem deu para vocês infinita. Comentário? Por enquanto, eu estou não. absorvendo. Tá olhando. Ok. Dice que para alianza que se esparcen también tiene un lugar de cualidad. Abarca en todas partes. La cualidad en todos los países. Deve ter até na Lua já. Até na Lua, sim. Estou preparando para ir para Marte. E aí ele começa também a profetizar, isso vai ser mais para o final, as palavras dele, mas ele começa a falar coisas que vão acontecer no futuro. Então, uma das frases que ele usa aqui é Vetinaseh Malchutó, o reinado, a soberania dele será exaltada. Ele está se referindo à primeira vez que nós tivemos um rei judeu, que foi Shaul HaMelech, que ele foi lá e destruiu Amalek. Não fez por completo, ele errou, etc. Mas ele chega e um povo que era extremamente forte, extremamente corajoso, audacioso, sem medo de nada, sem medo de morrer, e eles vão lá e vai aparecer um rei e vai destruir eles. E a gente vê como a coisa se repete, as vitórias do povo judeu, como se repete hoje em dia, de uma maneira completamente absurda, não preciso contar para vocês, cada um viu aqui com seus próprios olhos, quem não quer enxergar milagres, não enxerga. Hoje eu recebi um vídeo interessante, dos vários que a gente recebe, mas ele estava falando, ele fez uma coletânea de vários vídeos de casas que foram destruídas, mas os artigos judaicos não foram. Você já deve ter recebido alguns, mas ele coletou todos eles. Mas tem vários, de bombas que caíram e etc. E você vê o cara falando, o armário de livros está inteiro, a mezuzá está inteira, o tefilim, lá no kibbutz, não sei qual deles, Niroz, um deles, que queimou a casa inteira e o tefilim ficou salvo. Você tem registrado, você vê os caras entrando na casa, toda queimada, a única coisa que sobrou foi o tefilim. E ele fala, Hashem está mostrando para a gente não entende os caminhos de Hashem, mas ele está mostrando para a gente, acorda, eu estou aqui com vocês, eu estou ao seu lado. Né? Então, fora a vitória incrível que a gente viu, não total, infelizmente, mas sobre o Irã e etc., tudo que Israel fez, como realmente a mão de Hashem, como a nossa vitória de um país tão pequeno. Sei quem recebeu também é boa. Eu recebi do Marcelo das comédias, né? Que Israel é tão pequeno. Tem um comediante israelense falando que não cabe, não cabe a palavra Israel, você precisa fazer zoom 15 vezes para achar ele no mapa. E aí depois é o único país no mundo que você não consegue escrever o nome do país no tamanho do país. Israel, a palavra Israel é maior que Israel. Aí você pega Arábia Saudita, Egito, dá para... E como é possível, né? Não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma. Falar, não, é Mossad, é isso, é aquilo, não tem sentido nenhum. E todos eles estão querendo acabar com a gente e a gente dá aqui. Isso tudo, Bilam, ele já previu. Estamos falando do povo que conseguiu vencer o Egito, já foi a grande vitória, mas ainda tinha que encarar Israel, não tinha encarado ainda o país, né, que era prometido por Hashem, mas estava sendo habitado por 37 nações, mas 31 reis, todos eles tinham ações, todos eles tinham real estate
investidos em Israel. E eles vão lá, e ainda não tinha acontecido essa vitória. Então, tudo isso ele já previu. E aí, em seguida, vem a frase que foi usada como o lema, como o nome para a guerra contra o Irã. Ele fala o seguinte: ele usou essa palavra antes, mas só ele fala: ele se agachará e se deitará em sua terra como um leão. Um leão, quem ousará despertá-lo? Aqueles que abençoarem vocês serão abençoados, e aqueles que amaldiçoarem vocês serão amaldiçoados. Então, alguns comentários a respeito dessa frase. Vocês devem ter ouvido já a respeito, porque a comparação com o leão, acho que até o próprio Irã, a bandeira antiga deles era do leão, então usaram o termo leão, mas nada é por acaso. Mas uma das características que aqui comenta acho que é o Orachaim Akadosh, que ele faz esse comentário, de que uma das características, quem vai querer despertar o leão? Que o leão ele pode estar adormecido lá, parece um preguiçoso, mas você vai lá cutucar o leão de vara curta, se fala em português, se prepara. Porque quando ele vem, ele ataca de uma vez. Essa característica. Não necessariamente ele é o rei da selva, mas ele não necessariamente o mais forte da selva. Mas uma das características que ele tem, que por isso torna ele o rei da selva, é que ele ataca e ataca de uma vez. Ele vai com tudo. Isso a gente viu que aconteceu lá também no Irã, e Baruch Hashem, ninguém lá se feriu. Nenhuma violência. Nada, zero, zero. Mas o final do passuca é importante, que ele fala o seguinte: aqueles que te abençoam serão abençoados, aqueles que amaldiçoam serão amaldiçoados. Essa frase Hashem usou para quem? Avraham Avinu. E aqui ele volta e ele repete. O que significa aquele que abençoa será abençoado? A gente veio aqui para o mundo para trazer bênção para esse mundo. Só que nem todos reconhecem, e muitos pelo contrário, eles não querem essa brachá para o mundo. Aqueles povos que apreciam o povo judeu, naturalmente eles são abençoados. Aqueles que apreciam os valores de ética, de moral, que a Torá trouxe para o mundo, eles são os povos abençoados. Aqueles que não foram amaldiçoados naturalmente. Você vê um exemplo muito claro, recente. Os países que expulsaram os judeus de lá se tornaram um desastre. Espanha e Portugal, nas épocas áureas, era um lugar maravilhoso. Tanto é que você tem os Anusim que ficaram lá, que não quiseram abrir mão do conforto que eles tinham. Expulsaram os judeus, acabou. Alemanha, a mesma coisa. Mitzrayim, começar lá do primeiro, a mesma coisa. Aqueles que te abençoaram serão abençoados. Aqueles que não, e a gente vê a diferença, pegar no Brasil, muito recente, muito atual, o governo que apoia o nosso povo e o governo que não apoia. Você vê a diferença de como eles governam aqui, como é um governo que traz brachá, ou infelizmente um governo que a gente reza para que faça boas decisões, mas aparentemente não traz muita brachá para esse país. Então, é isso que ele reiterou, o Bilam, algo da brachá que Hashem já tinha dado para Abraham, mas é a mensagem para a gente saber que os povos que nos abençoam serão abençoados. E logo depois dessas, obviamente não li todas, mas aí, de novo, o Balak ele fica frustrado, ele achou que ele ia conseguir, não conseguiu, e agora ele fala, bom, eu não vou, volta, foge daqui, vai embora, não quero você mais. E aí o Bilam fala, pode, fica aí tranquilo, que agora vem. Você quer que eu pare? Eu não vou parar por aqui. Né? Hashem colocou palavras na minha boca. Eu estou indo e eu vou, antes de eu ir embora, deixa eu te contar o que vai acontecer com esse povo no final dos tempos. Bacharit Hayamim. E aqui ele fala as profecias, agora já não é nem mais bênção, nem louvor do povo judeu. É profecias e ele começa a falar o que vai acontecer com o futuro desse povo. Linguagem alegórica, mas é aqui, como vocês estudaram na semana passada, que é uma das fontes, são 3 fontes na Torá sobre Mashiach, mas é uma das 3 fontes que ele vai falar sobre a época de David Amelech e a época de Mashiach. Então ele já prevê e claramente o que vai acontecer com o nosso povo. Vamos deixar Bezerra Hashem para uma próxima. Manda o vídeo.
Ele tá tudo no YouTube, vai pro YouTube e pro Spotify. Ah, aquele vídeo? É. Tá, já te mando. Los YouTube de vos están en YouTube, ¿no? YouTube e Spotify. É curioso que mesmo o Bilam ter visto todas essas coisas boas, só a vitória, ainda assim ele prefere morrer como Yehudi do que viver como Yehudi, né? Sim. Tipo, isso E teria... aquele Tecamou. Sim. O certo não deveria ser ele querer viver como Yehudi, sabe? Ou não. Porque ele não era Yehudi. Mas aí ele deseja, né? Que ele gostaria de poder morrer como esse povo. Por que morrer e não viver como isso? Ele, não que ele deseja, as palavras que Hashem coloca na boca dele, nessas palavras, ele fala, que o meu fim seja como o fim deles, que eu possa morrer como um judeu, alguma coisa assim. Aí a pergunta é, mas por que ele desejou morrer como judeu e não viver como judeu? É bem diferente, né? Você querer morrer. Mas está muito claro. No Yodi, a gente busca a vida. Piada boa. Que estavam sentados os três chefes de religião, um padre, como chama lá, dos muçulmanos, como chama lá? Bom, não importa. E aí, e o rabino. E aí estão sentados. O que você gostaria, imã? Aí estão lá sentados, estão discutindo. O que você gostaria que falasse na tua levaiá, no teu enterro? E um fala, olha, eu gostaria que falassem que eu fui uma pessoa que me dediquei mais para a comunidade do que a mim mesmo, que eu priorizei as pessoas. O segundo fala que eu fui uma pessoa caridosa, uma pessoa honesta. Você, Rabino, o que você gostaria que falasse no teu enterro? Bom, gostaria que olhassem para mim e falem, olha, ele está se mexendo, está vivo. Fazer uma piada com uma mensagem. É a mensagem que nós temos uma obsessão com a vida. Vachai Baem, a gente busca a vida. Somos o povo que a gente busca a vida. Uma outra dúvida rapidinho. E se eu for pegar o chale pro senhor,